Episódio do podcast Casa é Sentimento. Eu sou a Letícia Capozzi, corretora de imóveis. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, uma pessoa que faz parte da minha trajetória, que já tem um lugarzinho ali marcado aqui no meu coração, olhando para todo o meu histórico dentro do mercado imobiliário. Eu fui convidada por essa pessoa para trabalhar no setor de vendas no passado. Confesso que eu fiquei um pouco apreensiva, porque foi uma mudança. Eu trabalhava em lançamentos, né? E aí era um universo totalmente diferente, com terceiros. Mas eu falo que foi uma virada de chave na minha vida e foi ali que eu descobri a minha paixão pelo mercado imobiliário. Remo Granata, muito bem-vindo. Obrigado, Letícia, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, sou seu fã. Eu tô que animado, sou. Obrigada. Estou animado para esse papo. Ai, que bom. Quem é o Remo Granata? Eu já sei, né? Mas eu quero que você conte aí para o pessoal que está nos ouvindo. O Remo Granata, vamos lá. Empreendedor desde sempre, né? Eu acho que meu empreendedorismo começou quando a minha mãe falou para eu doar um tênis verde que não cabia mais quando eu era criança no pé. Uhum. E aí eu negociei o tênis com o meu amigo que sabia fazer pipa e eu vendia as pipas. Então, acho que ali com os 11 anos de idade eu já empreendia sem saber o que estava fazendo. Já estava negociando. Né? E mercado imobiliário desde 99, comecei vim de São Paulo para Vinhedo, me mudei, abri uma imobiliária do zero, não tinha experiência nenhuma, mas estava fazendo faculdade de propaganda, marketing, vi uma oportunidade e abri imobiliária, conhecendo muito pouco da cidade, conhecendo muito pouco do mercado, nem Cresce eu tinha, já comecei administrando uma carteira de locações, mas muito animado para fazer algo diferente. Sempre desde o começo eu queria inovar, queria fazer uma coisa diferente. Diferente. Né? É aquela ideia da faculdade de marketing, propaganda, inovação. Então eu falei assim, não, eu vou fazer diferente, vou fazer melhor. E assim começou a trajetória, né? Na busca pelo diferencial. Você sentia, você teve alguma inspiração para ter esse espírito inovador? Ou você acha que isso já era de você, assim, já estava em você? Interessante isso, né? Alguma coisa que eu não sei explicar. Estava dentro de mim sempre aquela vontade de surpreender, de fazer melhor, diferente. Na verdade, eu achei que eu ia ter uma agência de publicidade. Bom, você estava estudando isso, né? Ou de promoções e eventos, né? Eu gostava muito... Eu sempre fui um pouco criativo, né? Então, ideias, nunca me faltaram ideias. E aí, com a parte da imobiliária, que eu vi uma oportunidade que apareceu, mas veio um conflito porque eu tinha uma impressão péssima de corretor de imóveis, né? Eu até conto lá, né? Sim, como é que foi isso? No livro que, quando eu morava em São Paulo, todo dia ia para a escola, voltava e passava na frente de uma imobiliária pertinho ali na esquina e corretores sentados numa mureta na frente da imobiliária, sempre rindo, jornal, na época o jornal na mão. Eu lembro da cena, né? Fumando, rindo, passava as meninas na rua, ele mexia com as meninas. Então, para mim era uma profissão que não tinha muito uma imagem, né? Não impunha um respeito, né? Digamos assim. Não tinha credibilidade, não tinha. E aí eu fiquei com isso na mente. Para piorar, como adolescente ali, meus pais pensaram em vender a casa, aí foi uma corretora. Minha mãe falou assim, arruma seu quarto, porque a corretora vai vir trazer uma família aí. Não quero arrumar meu quarto. Não, mas arruma o quarto. Eu vou lá, arrumei o quarto, tudo, deixei em ordem. Aí veio a corretora, mostrou cada pedacinho da casa, foi embora. E até hoje, Letícia, eu estou esperando para saber o que... Está esperando o feedback. Nunca mais, né? Então, assim, minha percepção da profissão de corretor de imóveis não era positiva, mas quando surgiu a oportunidade de cuidar de uma carteira de locações em Vinhedo, de uma família de amigos ali, eu comecei a me interessar. E aí eu vi o link entre imobiliária, prestação de serviço, marketing, marketing de serviços, a forma de atendimento com excelência, e comecei a idealizar uma forma diferente de prestar o serviço imobiliário.
Só que no passar do tempo, eu fui percebendo que eu era mais um. Tudo que eu fazia de diferente, fácil de copiar, inovava alguma coisa. E as pessoas copiavam, né? Em 15 minutos. Em 15 minutos. Bem rápido. É engraçado porque eu, em 2001, eu fui o primeiro a colocar uma foto colorida de um imóvel no jornal. Olha só. Era uma casa no Vista Alegre, não era? Acho que rolou esse anúncio uma vez no grupo. Custava 500 mil reais. Não tinha nem grupo. Era mais antigo ainda. Eu comprei uma maquininha Fuji de 1.1 megapixel. E aí o jornal era só anúncio escrito. Achei uma página colorida e coloquei ali a foto da casa, da fachada e a descrição embaixo. Então, quer dizer, parece que faz um século, né? Mas faz 50 anos, faz 21 anos isso, 21, 22 anos atrás. Para mim era uma inovação. Claro. Tinha gente ligando. Nossa, como é que eu faço para vocês anunciarem? Então, choveu de ligação porque era uma coisa diferente. Sim. Né? Então, eu sempre tive chamava essa vontade. atenção, né? É só uma curiosidade, né? Que eu sempre busquei fazer uma coisa diferente. E aí eu vi que o diferencial, na verdade, não era muito... Ficava um pouco frustrado com isso, né? E é o que existe hoje, né? Acho que o mercado está saturado de mais do mesmo. E o próprio cliente, quando a gente vai contatar o cliente para fazer uma captação, que é o meu trabalho, que é por onde eu começo, ele já está esperando mais do mesmo. Ele já está esperando um serviço básico e quando ele percebe que tem algo diferente, ele cresce o olho. E ele fica curioso, ele quer saber, ele deseja aquilo. E é muito bacana. E isso transforma o mercado e vai deixando muita gente para trás, né? Porque não é todo mundo que entra nessa roda. É interessante que ele fica quase desconfiado, né? Ele fala assim, opa, peraí, um profissional que está fazendo perguntas que outros não fazem, que tem um estilo diferente. Então, ele nota isso muito rápido, né? Então, eu estou lembrando aqui, a gente falando do passado, né? E me veio um filme aqui, quando eu te conheci, você trabalhava numa incorporadora. Sim. E aí você veio na parte de contratos, cuidar de todos os processos de venda da imobiliária. Só que eu me lembro que era engraçado, não sei se você lembra disso, você pegava toda a venda que fazia, a gente estabeleceu ali um variável pequenininho ali. Sim. E era engraçado porque você tinha um salário... Eu vou falar que era bom, você vai falar que era ruim. Mas você tinha um salário bom e você tinha um variável pequeno. Só que a primeira coisa que você fazia quando chegava o processo, você já pegava a calculadora e batia ali. Ai, mas só vai dar isso. Nossa, eu não lembrava disso. Você não lembra? Não. E aí eu falei assim, se você quiser ganhar mais, você tem que ser corretora. Você reclamava, você achava que você ganhava pouco. Olha lá, gente, eu tô ficando vermelha aqui, tá? Mas tudo bem, faz parte. Mas olha que interessante o que aconteceu, né? Você migrou para vendas, para área comercial. Eu sempre soube, né? Você comunicativa, né? Esclarecida, conhecimento. Era só uma questão de decisão. Você tomou essa decisão, demorou um pouquinho, né? Demorou. Ficou 5 anos, né? Que você ficou na frente 5 anos. do departamento, né? Mas como é gostoso estar aqui hoje, né? Ai, que bom, é gostoso, né? Lembrar. E Remo, você tem uma trajetória muito bacana, né? De crescimento. E de algumas tentativas que não deram certo. E o que eu mais admiro em você é justamente o fato de você não ter desistido, de você ter persistido. Eu lembro de olhares em cima de você, né, duvidando do que você estava acreditando ali. Você acreditou no passo que você deu. E você já tinha dado alguns antes que não tinham dado certo, né? Então, acho que aquela história do sapinho surdo na corrida, né? Que ele ganhou a corrida porque ele não estava ouvindo ninguém ali que estava falando. Então, ele olhou para o foco dele, esqueceu o que estava acontecendo aqui e ele conquistou o que ele queria. Como é que foi esse processo para você? É interessante que a torcida, né? Você não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Então, eu passei muito tempo tentando expandir no modelo tradicional de mercado. Tradicional significa cadastrar o máximo de produtos possível. Se eu sou uma imobiliária,
capta o máximo de produtos possíveis. Quantidade, né? O máximo, capta tudo que tiver numa qualidade aí, pelo menos aceitável, anuncia tudo e quando vier um cliente ligar, corre para atender mais rápido para tentar fechar a venda. Então, 16 anos tentando fazer isso, eu estava exausto. Passei alguns momentos que eu falei assim, não, vou crescer, vou expandir, abri a primeira filial na cidade vizinha lá de Valinhos, né? Vinhedo, abri Valinhos e abri Jundiaí. Então, em 2005, 2006, eu tinha... Naquela época não tinha nem sistema CRM na nuvem. Eu tinha que alugar um servidor, fazer link dedicado. Nossa, super precário. Não tinha nem tecnologia direito para ter rede. E eu já tinha uma rede de 3 imobiliárias. E aí, só que eu era mercado tradicionalzão. E aí as contas chegando, não fechava a conta. E aí eu fechei as filiais e fiquei de novo com uma. E em 2011 eu abri de novo a segunda vez, terceira tentativa de filial. 2 anos depois, fechou também. Fechei de novo. Então imagina quem era lá de Valinhos, eu falei, pô, o cara fechou 2 vezes a imobiliária aqui e vai lá em 2016 abrir pela terceira vez em Valinhos, né? Então isso causou preocupação nos amigos, né? Falaram assim, cara, você não vai parar de abrir e fechar a imobiliária? Eu falei, não, dessa vez eu não pretendo fechar, não. E tá aí, né? Até hoje, aquela segunda filial, depois veio a terceira, a quarta, a quinta, e hoje eu sou sócio de 6 unidades. E aí veio a franquia, né? A Remax me surpreendeu bastante, eu já estava pensando em fazer uma franquia própria, mas eu tinha bastante consciência que não ia ser fácil. Uma franquia de Remo Imóveis mesmo. Outro nome. Seria outro nome. Ia ser uma micro franquia nichada, ia começar na locação, depois ela ia abraçar vendas. O consultor falou, nosso consultor na época falou, olha, você tem tudo para franqueável, né? A minha ideia e seu tal. Negócio, tudo. Mas eu tive a inteligência de poder fazer a minha pesquisa e quando cheguei na Remax, eu apliquei para ser um regional. Eles negaram São Paulo. Eu falei, não, São Paulo não é da Brasil, da Remax Brasil. Se você quiser, você tem Santa Catarina e Paraná. Aí, você não sabia disso? Não sabia. Isso é novidade para mim. Aí eu tomei a decisão de me mudar para Santa Catarina. Essa parte eu não sei. E desisti no dia seguinte. Que ótimo. Falei, não vou fazer essa loucura, insistir com eles. Assim, olha, o tamanho do estado de São Paulo, a gente vai demorar muito para crescer se vocês não subdividirem esse estado em regionais menores. E não, peraí, vamos fazer um estudo aqui, conversar com o conselho, conversar com os Estados Unidos e tal, e voltaram. Olha, o que você quer? Que região você quer? Aí eu fui o primeiro regional a ser da Remax, que não é um estado inteiro. E aí peguei a primeira região com 4... Que ali é a nossa região, interior. Hoje a regional tem 133 cidades. Tinham 4 agências Remax. Hoje tem 83 na região. Num espaço aí de 6 anos. E quando você decidiu pela Remax, você já tinha isso no seu pensamento, de ser master franqueado mesmo? Eu sempre gostei de franquia. Desde moleque, eu li o livro lá do Carlos Wizard, Vencendo a Própria Crise, um livro fininho assim, mas super inspirador. E então sempre me interessou o assunto de escala, de negócios. Eu falei, por que esse negócio imobiliário não é escalável, não é sustentável? Quando você começa a crescer, começa a ruir. Porque faltava fundamentos, faltava as práticas sustentáveis de mercado. E aí quando você olha para o mercado internacional, você vê que eles fazem diferente, que é o básico. Lá o corretor, bem feito. Assim, a maioria dos países eles têm assim uma coisa básica. Eu tenho um advogado, eu tenho um dentista, né? Mas corretor, eu quando quero vender um imóvel, eu jogo 10, 15. Faço aleluia, né? Joga para cima, quem pegar. Então eu brinco, né? Você já pensou em chegar para 10 advogados e fala assim: vocês defendem a minha causa e quem ganhar eu pago. Só tem um detalhe, eu também vou tentar me defender sozinho na justiça, pode ser que nenhum de vocês ganhe nada. Nossa, adorei esse comparativo. E ninguém se incomoda, parece. Eu fico horrorizado porque todos os corretores ficam brigando entre eles. Então, deixa que eu vendo, deixa que eu vendo, deixa que eu vendo. Aí quando você vê, o cliente vai lá, vendeu, o jardineiro que vendeu a casa, às vezes. Sim. Então, a culpa dessa dor é de quem? Quem é que tem que mudar isso?
Não é justamente... Nós, os profissionais têm que se organizar. Com certeza. Quando eu me deparo com a Remax, eu percebo que estava ali tudo organizado e pronto. Eu falei, gente, isso aqui é só focar e persistir. E é sustentável. Eu já tinha tido uma experiência de rede. Uhum. E tinha dado certo por um tempo, mas os fundamentos são os mesmos. Parceria, representação. Então, eu pego um corretor para me representar. Ele vai usar o tempo dele para levar para as imobiliárias, para levar para os corretores, para fazer marketing, para tirar foto, para arrumar, para acompanhar, para abrir a chave. Se eu viajar, o corretor fica com aquela responsabilidade. Sim. Ele é o meu representante. Poxa, como advogado, né? Assim, então, acho que o Brasil agora, depois desses anos da Remax, a Remax deu exemplo. Tem muitos corretores que são da Remax que seguem isso e trabalham com poucos produtos com um serviço superior. Sim. E aí essa entrega e explicar para o cliente, não é que eu vou, só eu posso vender. Não, eu vou representar e eu vou fazer as parcerias no mercado. Sim. Então, e é um modelo sustentável, né? A primeira vez que eu vi sobre isso, numa sala de hotel em Campinas, na primeira reunião sobre criar uma rede imobiliária em Campinas, aí eu não consegui mais tirar isso da minha cabeça. E aí foi criada uma rede em Campinas. Estou falando isso aí de já pelo menos 15 anos atrás. Então, você já estava sondando o terreno antes de dar o passo, porque a Remax foi em 2016, né? Foi junto com o Augusto, meu filho. Eu faço a conta que nasceram juntas, as duas coisas nasceram juntas. Como a experiência da rede local não foi boa, durou só um ano e teve muita energia para durar muito pouco tempo, eu fiquei com uma crença limitante. Falei assim, agora vem esses gringos aí e acho que é fácil. Paga royalty aqui para mim que eu vou te dar uma marca americana. Você vai ganhar dinheiro aí, vai me pagar royalty. Então eu duvidava de rede, eu fiquei traumatizado mesmo, né? Com a experiência de... Eu fui o presidente da rede lá em Vinhedo, peguei 10 imobiliárias, eu mais 9. Basicamente a gente era só concorrente, né? Não fazia ninguém fazer parceria. E em 3 meses a gente tinha mais de 200 exclusividades na cidade. Olha. Não tinha franqueadora, era uma associação. Mas aí vai sucumbindo, né? Meu corretor reclamou, mas é difícil, mas o preço está errado. E aí você não tem a solidez, você não tem a cultura de uma franqueadora com a regulação, os processos, as regras. Entendi. E aí fica aquela coisa, não, vamos mudar isso aqui? Não vamos mudar, então eu vou sair. Isso aqui, aí você fica fraco. Quando eu olhei para a franquia mais cedo, eu falei, não, acho que isso aí não... E depois eu entendi que eu entrei na Remax no momento certo, porque se eu entrasse antes, a Remax ainda estava patinando muito, ainda tinha muito modelo tradicional dentro da Remax. A Remax ficou muito tempo no começo só usando a marca, mas o serviço era o mesmo. Era muito... Teve com poucas exceções. Aí, né? Poucos praticavam o máximo serviço e a representação. Naquela época a gente nem falava representação, falava mesmo exclusividade compartilhada, aquela coisa. Sim. Então, foi a partir de 2016, também com a chegada do Peixoto na Remax Brasil, na verdade na função dele, quando ele pegou lá a função na presidência. Ele foi mais nessa linha do modelo, e eu também cheguei, e você se lembra, né, quando eu cheguei, galera, agora é assim que a gente vai trabalhar. Todo mundo, ótimo, só que eu vou embora. Vai lá, vai dar certo, Remo, vai lá que tô torcendo por você, né? E eu falei, caramba. Torcendo, duvidando. Vamos junto aqui. Não, eu sei que vai dar certo, mas eu não posso esperar. Mas não tem que esperar, é só a gente executar aqui. Então eu sofri. Eu até brinquei, você respondeu lá naquele, né, que eu falei que eu me sentia assim, o dono da escuderia Ferrari e não tinha piloto. Não tinha piloto. Não tinha piloto ali. Mas os pilotos chegaram. Então, o pessoal saía e chegava a gente falando assim, nossa, é assim que eu quero trabalhar, é assim que eu sempre sonhei. Então, foi uma troca. A equipe foi trocando, com poucas exceções que ficaram. Hoje a equipe é totalmente nova, aqueles 25, hoje são 170 da franquia. Né? E a regional acontecendo no paralelo, né?
Sim. A imobiliária aqui. E a regional tem lá que vender franquia. Aí eu ia vender franquia e falar assim, compre uma franquia que eu não estou conseguindo convencer o meu time, mas compra que vai dar certo. Então eu fiquei com conflito ali em 2016, 2017. Mas eu confiava tanto que eu explicava o conceito. Por exemplo, a franqueada de Atibaia, que foi a minha primeira venda da Flávia, hoje já tem um sucesso notável. E ela acreditou em mim. E naquele processo começou a chegar os corretores, seguindo o processo, dispostos a fazerem o modelo, né? Seguir o passo a passo, né? E aí você acompanhou muito disso, né? Sim, e você falou, né, de alguns corretores que falam, esse é o modelo de negócio que eu quero, uau, tal. E agora, como recrutadora, eu tenho escutado algumas pessoas, né? E a última pessoa que eu recrutei para minha equipe, o Cresce dela tá saindo já tá aí na boca já para sair. E ela tá alucinada com a Remax. Ela falou, nossa, eu nunca imaginei ser chamada para trabalhar, porque eu fiz o convite, né? Eu nunca imaginei ser convidada para trabalhar numa Remax. Para mim é uma revolução na minha carreira. E tanto os corretores têm percebido esse trabalho diferenciado e até o plano de carreira que a Remax tem, porque não é uma coisa que você vai ficar ali estacionado. Isso foi uma das coisas que pesou bastante na minha decisão também de vir para a Remax, né? O cliente também está começando a perceber a vantagem de ter um corretor que representa ele, né? Porque não faz sentido o cliente comprador, ele entra ali, ele vai procurar nos portais imobiliários, né? O cliente ele já vem pronto para a gente. Então, na hora que ele olha ali o mesmo imóvel anunciado com umas fotos horríveis, cada um com uma metragem de terreno, uma área construída, um valor de condomínio, preço, ele pensa assim, caramba, preço né? diferente, né? O que acontece com esse imóvel? O que acontece com os corretores? E aí o cliente liga na imobiliária, o corretor, só um minuto que eu vou verificar, eu te retorno, né? Às vezes o imóvel até foi vendido aí liga já. lá, ainda tá à venda? Quem é você que está me ligando? Então ninguém sabe, né? Quantos corretores que ainda hoje tem que ser o corretor ator, né? Ele chega e finge que conhece o imóvel, né? Ele interpreta ali, né? Ele torce ali para a chave funcionar, né? Porque ele nunca foi naquele imóvel, é a primeira vez que ele está naquele imóvel. Vai conhecer o imóvel com o cliente. Eu já fiz isso lá. Eu já fiz atrás. Também. Lá atrás, quem nunca? Por quê? Maldade? Não dava tempo, é muito imóvel. Aí você chega lá, abre a porta, dá uma olhadinha, né? Aí o cliente entra, aí o corretor fala assim, essa é a sala. Gente, essa é a sala. O meu filho de 6 anos mostra. Aqui é a sala, aqui é o lavabo, né? Né? Então Mas... Agora, uma coisa que você está falando, o mercado está se conscientizando, os clientes estão... Sim. E eu posso dizer uma coisa, a gente nem começou. A Remax é o veículo da transformação do mercado imobiliário. Eu afirmo isso diante de qualquer profissional, seja o nível que for. É quase um desafio respeitoso, mas eu travaria essa conversa com qualquer profissional, líder do mercado, porque o que a Remax está fazendo começou a ser percebido, tem muita crença limitante ainda, muito preconceito ainda. Eles não sabem ainda, os empresários, que tem grupos empresariais que tem mais de 30 agências com mais de 1.000 corretores, um grupo de sócios, empresários, porque o negócio é escalável, é sustentável. Sim. É um negócio, é um business de treinamento, capacitação, acompanhamento, performance. Sim. Então, a Remax ainda está... Você vê, nosso grupo tem 6, tem outros grupos que tem 5, 4, 3. Logo mais vai começar a despontar. O que está para acontecer no ano que vem, nos próximos 2 anos, vai começar a Remax a realmente multiplicar na mesma proporção, por exemplo, de Portugal. Portugal tem umas 400 Remax em Portugal. Tem um em cada esquina lá, né? Se você fizer a mesma proporção, é como se tivesse 5.000 no Brasil. Ou mais. Não estou fazendo a conta exata. Então, eu não estou dizendo que eu acho que isso vai acontecer. Você tem certeza? Eu estou dizendo, afirmando, é isso que vai acontecer. Não tem como parar. Como diz nosso querido presidente
e CEO, Peixoto Ascioli, se nós não cometermos nenhum erro grotesco, ninguém vai impedir esse crescimento. Porque ele é pautado em valores e princípios sólidos e sustentáveis, baseado no sucesso de cada empresário, cada corretor empresário, Sim. que é desafiado a ser excelente. Ó, você tem que chegar na Remax, você tem que ser um profissional de excelência. Muita gente fala, mas por que sai tanto corretor da Remax? Porque ele não entrega excelência, às vezes ele não gosta de estudar. Eu ia chegar lá. Ele teve a oportunidade de passar Sim. pela Remax. Até a gente está falando muito da Remax, mas a Remax é o veículo. Posso até falar a rede. Claro. Ele chega na rede. Ele chega numa rede que tem 10 mil profissionais hoje no Sim. Brasil. Muitos ainda são mantidos na rede que não deveriam estar na rede. A rédea tem que ficar, desculpa o termo rédea, né? Curta. É o exemplo dos meus pais, a rédea curta. Tipo, o que você está fazendo aqui? Você pegou uma representação, por que esse imóvel está sendo vendido? Primeiro ponto, a gente sabe que ajustar o preço. Sim, a gente esbarra ajustar no o preço, né? Geralmente. Melhorar o marketing, é um home staging, é uma adequação no imóvel. Mas por que um profissional que não representa vai ficar investindo tempo e recursos num produto que qualquer um pode vender, Sim. inclusive o jardineiro acaba indicando? Então eu entendo que o mercado tradicional não consegue entregar excelência porque ele tem que trabalhar na quantidade. Sim. E se ele começa a caprichar, uma vez uma corretora ano passado, não vou citar o nome porque é um exemplo não muito positivo, mas foi assim, né? A gente brinca, foi gênia, né? Ela falou assim, nossa, eu fiz o vídeo no imóvel, mas você não pegou a gestão, você não pegou o contrato? Não, mas eu fiz o vídeo para mostrar para ele. O que começou a acontecer? Começou a chover, corretor ligando e tal. Ele falou assim, nossa, aqueceu o mercado. Ela não conseguiu explicar para ele. Não, quem Entendi. Provocou fui eu investi, eu fiz. Visibilidade, né? Ela fez a gestão no imóvel aberto. E aí choveu de pessoas e ela não recebeu a parte dela. Não recebeu, Nós recebemos não vendeu. a parte. Não vendeu porque aberto, né? Sim. Você investe, né? Vou plantar um pomar num terreno público ali na praça pública, né? Então você coloca energia e investimento, você tem que ter a contrapartida. Eu vou dar o máximo de mim. Sim. E eu quero o mínimo. Me dá a sua confiança e me dá um tempo para executar um serviço de excelência. Você só me dá tempo. Se eu não cumprir o que eu te prometi, se eu não for um bom representante para você, você cancela o contrato. Sim. Mas se eu fizer a minha parte e me comprometer com você, eu trabalho com uma carteira reduzida, eu trabalho com 15 produtos. Sim. 15, 20. Eu vou te dar feedback de tudo, eu vou te contar, eu vou promover, vou ser um promotor, eu vou divulgar, eu vou fazer um plano de marketing completo. Isso enche o olho do cliente, porque eu falo por mim, assim. Os clientes falam que é mentira, ele duvida, né? Não, mas será que é tudo ele isso? Ele fica, no mínimo, curioso, ele faz uau, quero saber. E aqueles que perguntam, mas quanto que você vai cobrar? Eu falo, não, a comissão. Não tem cobrança. Não, mas você não vai cobrar nada antecipado ou a mais, né? Por isso que fascina, né? Não, e vou até te falar que eu acho assim, eu vou fazer 2 anos de Remax agora em dezembro, né? Só? Parece tempo. Mais. Que acho que o tempo que eu fiquei ali, né? Parece que eu sou de casa. Remo, um dos medos que eu tinha, não sei se você lembra, mas a gente fez várias reuniões que eu estava com um pouco de receio, né? Mas um dos medos que eu tinha era saber que eu ia ter que sair da minha zona de conforto. Por quê? Porque eu trabalhava no sistema aberto, eu tinha 100 captações cadastradas e eu tinha aqueles clientes que eu me dava melhor e que você até falava, você já Remax e não acordou ainda, porque eu não me conformava de oferecer o mais do mesmo e eu queria oferecer um serviço diferenciado, mas a imobiliária onde eu estava não tinha foco em exclusividade. Então você não tem processo, aquilo que você falou, não existe um processo, não tem o passo a passo de como executar. Embora eu já tentasse. Então, assim, um dos medos que eu tinha de sair do sistema aberto e ir para a Remax era não ter produto. Mas eu consegui, né? Eu cheguei a ter 15 gestões, né? E outro dia eu estava até olhando na minha pastinha lá, porque aí eu coloco um post-it lá e coloco lá, vendido, vendido, vendido. Eu não vendi todas, mas
80% do que eu tinha, eu vendi. E eu fiquei super feliz. Esse tipo de conversão, você chega para uma imobiliária ou corretores tradicionais, a taxa de conversão é menos de 1%. É menos de 1% a maioria. A imobiliária tem lá 1.000, 2.000, 3.000. Eu tinha 4.200. Eu lembrava, eu estava com esse número na tinha cabeça. Tinha 4.200 imóveis cadastrados e a gente tinha um padrãozinho de qualidade ali, só subia se tivesse foto, campos completos, tinha campanha. Sim. Mas naquela altura minha meta era ter 10.000, porque era a única forma de aumentar a conversão. Como é que eu vou vender mais? Eu tenho que ter mais produto para a minha conversão aumentar, tipo um funilzão. O que a Remax faz? Para que eu vou tentar vender o imóvel se eu posso vender o imóvel? Para que eu vou pegar um corretor? Por que eu vou pegar 100, 200, 300 que está com todo mundo se eu posso focar em 20, 15 ou 20 e vender todos? Se eu tiver um processo, se eu representar e eu fizer parceria com outros profissionais que também têm 10, 15, 20. Sim. E aí todo mundo ganha. A roda gira. Aí o cliente chega assim, tem imóvel aí? O que tem aí para... Hoje, se um agente Remax ele tem a ponta do comprador, ele tem a rede inteira representando, através dos corretores especialistas nos imóveis. Sim. Ele representa o comprador, os outros clientes representam a ponta do proprietário, como a gente vê nos filminhos dos Estados Unidos, ali nas séries e tal. E os dois profissionais ou as duas empresas fazem o famoso 50 e todo mundo ganha. É o lema da Remax, todos ganham. Sim, todos ganham. Quem mais ganha? O cliente. Sim. Quando é melhor para o cliente, a gente sabe que está no caminho certo. Sim. Agora, é correto um profissional sabotar uma parceria para poder ganhar mais? Ele está olhando para o cliente ou está olhando para ele? Isso é uma das coisas ele quer ganhar o dobro. Exato. Né? Isso é uma das coisas é uma das objeções que a gente mais ouve na hora de fechar o contrato, né? Que é, mas eu tenho um colega, um parente que é corretor e ele falou que se eu assinar, ele não vai vender porque ele não quer dividir com a Remax. E qual é a melhor resposta para esse cliente? A resposta é assim, eu contorno essa objeção, eu não falo mal do concorrente, mas eu digo assim, olha, o meu foco está em você, não está em quanto eu vou ganhar se eu vou dividir, se eu vou fazer a parceria. O meu foco é resolver a sua dor, é resolver o seu problema. Posso dar uma sugestão? Pode. Quando o cliente fala isso, meu cunhado é corretor, porque meu primo é, porque meu amigo é. Assim, então, dê a representação a ele. Sim. Se você confia nele, você confia nele? Confio. Então, aí vai vir a hora da verdade. É o momento da verdade ali. Peraí, mas ele não quer me entregar o que você está me oferecendo. Mas já aconteceu de uma gestão, eu levei um não do cliente, eu fui mantendo contato com ele e ele tinha a cunhada que era corretora, só que aí é que tá. Eu ligava sempre ele, aí, como é que estão as visitas? Eu fazia as perguntas para ele me responder e já me dar a resposta de que não estou sendo bem atendido, não tenho feedback. Como é que tá as visitas? Minha cunhada veio aqui, no final de semana me visitou com a família. A Nádia Serra, da nossa equipe, ela fala uma coisa que eu choro de rir, que ela fala assim, quando o cliente falar que ele tem um amigo que é corretor, você fala para ele assim, amigo é coisa para a gente guardar do lado esquerdo do peito. Né? Mas para vender imóvel tem que ser um profissional. E os clientes não são tontos, né? Eu entendo essa questão de você ter um parente, um cunhado, você vai dar prioridade para ele. Óbvio, eu faria a mesma coisa. Mas se o profissional não está funcionando e não está resolvendo o meu problema, não, eu vou separar isso e eu vou atrás de um profissional. Agora, Remo, falando um pouco dessa sua veia aí de empreendedor, que eu acho super bacana, existe uma projeção, né, de crescimento. Eu estava até vendo uns cortes seus dos Rios ontem. Uma projeção de crescimento e acho que é isso mesmo, né? A gente não tem que se conformar. A gente tem que... Eu também quero crescer tudo. Só que eu sempre olho assim, não é um mas, tá? Mas é assim, é uma vírgula.
existe uma dor do crescimento, né? E eu fico muito curiosa para saber, quanto mais cresce, mais problemas você tem para administrar, mais desafios você tem. Como é que é isso? Interessante, interessante. Eu acho que quando você cresce, você se depara com mais pessoas para ajudar. Tá. É isso. Eu brinco nos treinamentos, nas formações. Eu falo assim, qual que é a diferença de você pro Bill Gates? Os caras brincam, conta bancária, tal. E por quê? Por que ele é multimilionário, bilionário? Porque ele ajuda mais pessoas que você. É só isso. Quantas pessoas têm um produto da Microsoft, né? Então, é a quantidade de pessoas que eu ajudo. Tá. Quando você cresce, no caso aí da regional, nós temos por volta de 1.200 agentes associados em mais de 80 franquias hoje na regional. Essa regional vai passar de 300 franquias nos próximos anos. Isso é sacramentado. Isso é pela compromisso. Estatística. Isso aí tá. é inegociável. Tá. Isso aí não tenho nenhuma dúvida, é só uma questão de processo e a gente estruturar cada vez mais. É isso que eu estou fazendo com meus sócios da regional, a gente fez uma fusão. Então, o que se evidencia quando você cresce é você estar preparado para o teu crescimento, você se preparou para aquele crescimento, você chegou num nível que você conseguia. E aí, o teu crescimento, você precisa crescer para o negócio crescer. As pessoas pensam que é o contrário. Não, o negócio tem que crescer, depois eu cresço. Não. Você tem que ser capaz de gerir. Sim. E quando é um negócio como uma rede imobiliária de serviços, são pessoas. Então, você precisa acompanhar, ensinar, passa por muitas crenças que a gente percebe que tá tudo aqui, né? Sim. Quebra de paradigma. Coisa, né? Por isso que a gente faz tanta convenção, summit, treinamento. A gente é muito mais uma empresa de educação do que aquela imobiliária compra e venda de imóveis, né? Porque a gente capacita e com essa capacitação se destaca a excelência no serviço, que é o que de fato um profissional imobiliário faz. O profissional imobiliário, o melhor profissional imobiliário é aquele que tem a capacidade de identificar, de fato, o que o cliente precisa. Que às vezes nem ele tem clareza sobre o que ele precisa. Onde que acontece essa conexão e essa confiança? É na entrevista. Sim. Entrevista essa que 99% do mercado pula. É inexistente. O cliente chega e fala: vi essa referência, então vamos visitar. Que visitar, meu amigo? Você chega no médico, o médico fala: tô com dor de cabeça, então toma esse remédio. Não. Ou ele investiga, mas espera aí, faz quanto tempo que você está com essa dor de cabeça e tal? Então, os profissionais que fazem pelo menos isso, espera aí, deixa eu entender um pouco. Há quanto tempo que você está... Às vezes o cliente já chega sem paciência. Fala assim, mais um. O cliente já está falando poucos, mas já tive, que não tem paciência de responder, aí por quê? Você dá uma... Você é a 30ª pessoa que ele está explicando. Porque ninguém falou, viu, posso ser seu detetive? Posso ser seu representante? Posso entender? E deixa comigo. Né? E assim, eu sempre, até pegando um gancho nisso que você está falando, eu procuro sempre fazer o meu primeiro atendimento por telefone. Eu sou simpática, né, Remo? Mas assim, fazendo parênteses, né? Eu faço questão que o cliente ouça meu tom de voz, sinta a minha energia. Essa voz cantora, potente, né? Cantora, dá uma cantadinha lá. Mas assim, para mim é muito importante, porque eu acho o WhatsApp muito frio e eu gosto de cronometrar algumas coisas que eu faço para ver o que está funcionando. E eu percebi que eu fico uns 20 minutos, na média, com o meu cliente no telefone. E, assim, mais ouvindo do que falando, mas eu tenho algumas perguntas para saber. Precisa de escola, precisa de hospital perto. Eu já atendi uma cliente, eu vendi para ela até veio aqui no podcast, a Aline, ela é minha amiga hoje. Ela tem um filho que tem uma doença raríssima, então ela comprou no Marambaia, ela precisava de uma casa X distância do pronto-socorro, porque o filho dela tem convulsão. E tudo isso eu fiquei sabendo como?
Não é a voz do anjo, né? A voz do anjo sussurrou. Não é, não tem mágica. É na conversa, é no espaço de escuta que você abre para o cliente. E eu percebo que quando eu abro esse espaço, eu tenho cliente fidelizado comigo, até o comprador. Porque o vendedor que assinou a gestão, ele está fidelizado comigo. O comprador, ele começa a jornada de compra disparando lead ali, 5, 6, 7, 8 corretores. E aí aquele com quem ele mais se conecta é aquele que vai vender para ele. É isso mesmo. E você precisa realmente se conectar para entender, né, o que o cliente precisa. Eu pergunto numa formação assim, que tem 100 pessoas. E aí eu pergunto, qual que é o objetivo do cliente? O proprietário. Qual que é a resposta óbvia? O objetivo dele é vender o imóvel. Falei, nunca é vender o imóvel. Tem algo por trás, né? Nunca é. Venda do imóvel é sempre o meio. Nunca é o fim. Sim. E qual é o profissional que identifica o objetivo do cliente? A maioria tem vergonha, não se sente adequado. Vou invadir a privacidade do cliente, vou ser invasivo. Não, você precisa treinar, estudar as práticas que levam a você ter a capacidade de falar assim, qual que é teu objetivo com a venda? Na verdade, eu não tenho muita certeza. Sua família toda concorda? Então, na verdade, quem mais quer é minha mulher, mas eu não quero muito. Aí você já começa a prever os problemas que acontecem. Quantas vezes os profissionais chegam lá, tá com a proposta na mão, aí o cliente fala, mas pensando bem, eu acho que eu vou esperar um pouco. Aí eles querem morrer, né? Os corretores querem morrer. Bem feito. Você tinha que ter identificado a falta de clareza no objetivo lá atrás. Qual é o fato relevante na vida do cliente? Nasceu alguém? Morreu alguém? Tá Ascensão profissional, está casando, está divorciando, está nascendo, está morrendo. Ascensão profissional, declínio profissional, falência ou enriquecimento. O que está acontecendo? Se o profissional não tiver capacidade de fazer isso, vai vir os andares da vida aí, as tecnologias, startups, e vão substituir aquilo que é ordinário, aquilo que é repetitivo, aquilo que é mecânico. Então, o profissional ele precisa usar a tecnologia, mas ele precisa fazer aquilo que só o humano consegue fazer. Sim. Essa conexão, essa empatia, esse entendimento, essa causa. Não, peraí que eu vou te ajudar. Eu não vou fazer a gestão do seu imóvel para vender o seu imóvel. Eu vou te ajudar a chegar no objetivo. Sim. E no meio do caminho desse objetivo está essa venda. Sim. Teu objetivo é aquele. Então eu vou... pode ser a compra de um outro imóvel, ou pode ser até a quitação de uma dívida, ou capital para a empresa dele. Pode ser N objetivos. Então eu me conecto com o objetivo dele. Sim. E eu relembro ele no processo. Né? Quando ele fica na dúvida, eu falo, viu, vem cá, foca. Sim. Você está com medo de perder aqui 30 mil, 50 mil nessa proposta? Mas e aí, ó, Miami está te esperando, por exemplo, ele quer mudar de país. Não, mudança de vida, né? Você está falando, eu estou lembrando de uma transação que eu tenho, que está correndo agora, que é justamente isso, é um casal que está se divorciando, e o meu contato é com os dois, com o casal, desde o início da gestão. E eu comecei a perceber que o processo estava dolorido para eles, porque eu acho que eu tenho um dom de ir arrancando assim, essas coisas e de ir percebendo, mas aos poucos eles foram deixando muito claro para mim, eu já tinha percebido, mas eles foram deixando muito claro para mim que assim, Letícia, tá doendo. A casa é o nosso último elo como família. Eles têm 3 filhos. E é um casal que se dá bem, tá se divorciando, mas se dá bem. Eles estavam, quando eu ia levar clientes, estavam na área gourmet, tomando um vinho, cozinhando juntos. E aí, várias vezes eu precisei ir lá, porque a minha cliente estava aflita. Quando chegava uma proposta, eu percebia que ela ficava muito aflita. E eu perguntava assim para ela, e ela é psicóloga, né? Eu falava assim, fulana, como é que é fechar o olho e se imaginar fazendo as caixas de mudança? Ela, Letícia, eu já fiz esse exercício. É muito difícil. Mas eu tô desapegando. Eu tô desapegando. Então, Sim. assim, é um processo muito bacana. Nesse caso, quando o objetivo é um pouco incerto, né? Realidade batendo. Tipo... Ela tem um objetivo de readequação de vida. Sim. E é um pouco incerto, não é empolgante, não é um objetivo positivo. Mas, em paralelo, vezes, né? cada um, né, ela e o ex-marido, cada um está começando o seu ciclo.
E eu lembro que a arquiteta da compradora foi na casa e tem uma casinha de Tarzan, uma casinha na árvore. E ela me mandou um áudio: Letícia, a compradora vai derrubar a casinha da árvore. Aí eu só escutando, daí ela mesma falou: mas eu desapeguei, porque eu já comprei meu apartamento, eu estou indo para o meu apartamento, eu vou mudar de vida, eu já estou vendo escola para minha filha em São Paulo. Então, assim, ela mesma foi se ouvindo e percebendo que, assim, eu estou encerrando um ciclo e começando outro. E eu percebo que eles têm muito amor ali, sabe? Eles têm até uma cartinha no meio do concreto da churrasqueira que eles me contaram. Eu até chorei, gente, eu choro. Já chorei na frente de cliente várias vezes, que eu fiquei emocionada deles me contarem que eles escreveram uma carta, que eles desejavam ser muito, muito felizes na casa e que se um dia eles se desfizessem da casa, que quem chegar também seja feliz lá. Essa cartinha está concretada ali. E eu quero fazer uma pergunta para você. Posso? Pode, claro. Como que é o nome desse dom que você falou aí de extrair deles, dos clientes, essas informações e de eles abrirem? Como é que chama esse dom? É a escutatória, né? É o dom de escutar. Mas escutar genuinamente. Escutar de verdade, sabe? Mas sem o que ruídos. Que gera essa escuta? Empatia. E o que gera essa empatia? Ai, Remo, tá difícil. É a coisa mais importante do mercado. Hã? Conexão. Ih, gente, fui mal na prova. É a palavra Deixa eu ali na colinha. mais importante. Compreensão. Que se não tiver... Gentileza. Nossa, Remo, difícil. Confiança. Confiança, verdade. E aí... Nossa, confiança. Às vezes o corretor ele tá lá aprendendo, tá lá na jornada, e ele chega pra gente e fala assim: não tá dando certo. Você ainda não está conseguindo e olha que eu uso essa palavra, gerar a confiança necessária para o cliente apertar a tua mão. Então, assim, a gente brinca, né? Fala, todo mundo é para a Remax, mas a Remax, né? A Remax não é para todo mundo. Não, a Remax é para todo mundo. Nem todos são para a Remax. Você precisa se qualificar como profissional. A Remax ela te desafia. A rede Remax, ela te está dizendo o seguinte: real estate máximo. Né? Esse máximo é o seguinte: você vai dar o seu máximo no real estate? Vou. Será que esse máximo teu vai ser suficiente para engajar, para criar conexão, criar confiança? Puxa, não estou conseguindo. O que você vai fazer? Você vai desistir? Ou você vai lutar, vai se capacitar mais, vai estudar mais, vai se aperfeiçoar, vai copiar? Quem vence? Quem tem essa humildade. A humildade necessária para se capacitar, para ser capaz de gerar uma confiança verdadeira, que aí sim, confiança, e aí a comprovação de que essa confiança realmente profissional vai entregar o prometido e vai ser competente. Eu tenho até uma listinha na minha cabeça, assim, que é empatia gera conexão e conexão gera confiança. Olha aí. Não, empatia, conexão, relacionamento e confiança. É isso aí. É isso. E às vezes esse começo é o desejo do cliente de confiar em você, né? Ele ainda não confia, ele tá... Eu acho que eu posso confiar. Eu estou gostando. Ele vai pensando, né? O passo a passo aqui vai ticando, né? O passo 1, ok, 2, ok. Aqui ele deu uma escorregada, fez uma piada sem graça, mas eu vou perdoar. Né? E aí ele vai. Se chegou no processo sem nada que desabone, né? Então é estabelecido o serviço. Então tem muita coisa, né, Letícia? Eu me empolgo aqui, isso aí Não, mas é bacana, porque a gente... Não diria que isso é um erro, né? Mas eu acho que é importante vocês... nem todos os profissionais conseguem ter essa humildade para identificar, poxa, onde eu posso melhorar? Várias vezes eu te chamei para conversar, né? Principalmente esse último ano, que foi bem desafiador para mim. Poxa vida, né? Onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? E você conseguiu me mostrar. Foi? Sim, eu tá guardadinho lá na minha agenda. Você rabiscou para mim o negócio das captações, né? Você tem um sítio, você tem um terreno, você tem um apartamento, você tem uma casa de 2 milhões, uma casa de 1,5 milhão. E assim... dando alguns passos para trás hoje para dar outros para frente. Você estava sendo uma especialista generalista. Sim, por quê? Porque assim, o cliente procura,
gosta do meu trabalho, e aí eu não vou negar, mas foi uma luz para mim, porque eu falei, não, peraí, não tá legal isso. Eu tenho que dar uns passos para trás, para daí, hoje eu tô no momento que eu tô estudando a minha região, mapeando ela, porque eu ouvi do Cacá Zambardino que a gente tem que ser o melhor no nosso bairro. Então eu vou ser ali, pelo menos de conhecimento, eu quero saber o que tem à venda, metro quadrado. E então, assim, eu estou recomeçando, até porque agora, né, como gestora de equipe, exemplo arrasta. Eu tenho muita responsabilidade em relação a isso. Eu falo que é a mesma responsabilidade que eu tenho com os meus filhos. Não é o meu falar, é o que eu faço, é o que eles estão vendo. Então, eu estou reaprendendo. E essa tua nova etapa, o que é bonito de ver que os membros da tua equipe, né, eles pegam a teoria, mas eles têm a oportunidade de ir do teu lado. Sim. Para assistir na prática. Sim. E acelera muito a transferência de know-how. Com certeza. Né? Então, os gestores de equipe, os team leaders, né? Essa multiplicação. A gente fala na Remax, assim, sempre, tem aquela frase, né? Siga o modelo. E hoje eu falo, siga o modelo e multiplique. É um desperdício quando um profissional está seguindo o modelo e não tem alguém do lado aprendendo junto. Uhum. Acho que tinha que ser uma regra nova nossa, ó, deixar, tomara que o Peixoto assista aqui, Sim. que é obrigatório ter um aprendiz do lado de um profissional seguindo o modelo. Né? Porque é um desperdício. Sim. É uma aula ali de melhores práticas imobiliárias que levam ao resultado. E até curioso porque com algumas pessoas da minha equipe que já estão visitando, eu não falo da exclusividade. Quando eu toco nesse assunto, o cliente já está convencido e ele já está assinando o contrato para mim. Nem precisa falar, né? Não, nem precisa, até porque mudou. Mas até as minhas estagiárias falam, mas você não toca nesse assunto. Eu não quero. Eu agrego valor primeiro, capto o cliente e depois ele assina. Com prazer. Não, dá aqui, eu vou assinar agora. Né? Então, assim, já na atropelar... verdade, desculpa te interromper, mas na verdade, o que acontece? Quando você é o melhor do bairro, o melhor da região, e você conquista essa autoridade, o que acontece? O cliente já liga para você, sim, porque sabe que você é a melhor. Então, aí você colhe os frutos do posicionamento da especialização. Por que a gente fala tanto de posicionamento? Ah, vou ficar restringido. Não, você vai ser o melhor. Uhum. Me impactou muito, uma vez, um relato de um corretor muito bem sucedido da rede, lá na Itália. A Itália, terra dos meus pais, né? Meus pais vieram da Itália, e a Itália é um país que não tem uma cultura muito americana, né? Então, você pensar uma franquia Remax americana, né? Com origem americana na Itália, deve ter umas meia dúzia, né? Mas tem, acho que umas 400, 500 Remax na Itália. Naquela botinha ali tem uma rede super forte. E aí, numa convenção, me impactou muito a história de um corretor que morava no condomínio, 2 torres grandes. O que ele fazia? Super bem sucedido. O que ele fazia? Ele não saía do portão para trabalhar. Ali nas Veículo torres. de trabalho, elevador e escada. Não pegava carro e não saía do portão. Ele era o rei de venda, ele sabia tudo ali. Todos os imóveis, ele foi construindo, ele vendeu o primeiro, ele morava lá, vendeu o primeiro, o segundo, o terceiro, a partir do 4º, 5º. Virou referência. Super competente, posicionado, bem sucedido. Então, assim, não é incrível? Sim. Um profissional que não sai na rua e é bem sucedido? Nossa, não. Agora, estratégia, né? O que impede hoje de ter um corretor morador de condomínios, mas competente, comprometido, ele sabe tudo. Tudo, sabe tudo. Honesto, comprometido, que faz parceria com quem está fora do portão. Né? Não que, mas manja tudo ali, aqui né? só sou eu. Não, você tem um comprador, sim. Liga para aquele que já vai. Então, o mercado tem que se organizar. O mercado precisa ser composto de uma rede de especialistas que fazem parceria. E os desonestos, aqueles que ainda têm um nível de consciência baixo, que acha que a malandragem compensa, que a desonestidade compensa em algum nível, eles precisam naturalmente serem extirpados do mercado, né? Sair fora do mercado por competência. Esse é o sonho. Né? A gente
se entusiasma tanto, a gente não enjoa de falar, né? Uhum. Acho que quem fica olhando de fora fala assim, nossa, mas esse pessoal só fala disso, né? É Remax, Mas Remax. que é a teoria funcionando na prática, é o que eu sempre significado, né, falo. maior. É o Sim, propósito sim. de entender que é uma causa. A gente vai conseguir ter a oportunidade de pegar todo um setor bilionário, é mais, né? É o trilhardário. E poder elevar todo esse segmento para um outro nível. Uhum. Então, isso é empolgante. Você Sim, fala, nossa, eu com certeza. contribuí para todo um setor subir de nível, né? E alcançar pelo menos o nível mínimo de qualidade e excelência necessário. Isso não empolga? Claro, Né? super, super empolga. Rema, a gente está chegando aqui no final, mas eu quero ainda perguntar uma coisa para você antes da pergunta final. Sucesso para você hoje, o que significa? Uau! Não ensaiei, hein? Não tem ensaio. Então, acho que Aqui é sem ensaio. eu acredito que o sucesso é você se sentir feliz com o que você faz. Independente do resultado, porque nós buscamos muito resultado em tudo, né? A gente quer ter resultado, mas o sucesso é quando você desfruta da jornada. Tá, muito bom. E aí você desfruta da jornada sendo feliz e você vive o sucesso. E o resultado, como consequência, fortalece a tua felicidade. O que você... O bem-sucedido, né? Tudo bem-sucedido. Por quê? Porque eu faço o que eu amo, eu faço o que é importante, eu sou feliz fazendo o que eu faço e o resultado é a prova e me dá o retorno, é a recompensa de tudo isso, mais uma recompensa de tudo isso que abraça, né? Acho que é isso. Fantástico. Bacana. E, bom, a nossa pergunta final, aí você vai olhar ali para aquela câmera, ó. Opa, pra quem tá vamos assistindo lá. a gente. Tá gravando, eu sabia nem que tá gravando. Pois é, parece que a gente tá conversando lá na Remax, né? Remo, casa é sentimento. Qual é o sentimento que a sua casa te remete, assim? O que ela significa para você? Puxa vida. Refúgio. Olha, gente, todo mundo tem falado refúgio aqui, hein? É. Os últimos convidados todos falaram refúgio. É mesmo. É. Quando eu abro a porta, sabe que eu me mudei para apartamento. Sim. Eu nunca tinha morado em apartamento. Sempre em casa, em São Paulo, em Vinhedo. E aí eu decidi ir para um apartamento confortável, bacana. Um dos poucos, né, de Vinhedo. Tem muito pouco apartamento comparando com casa em Vinhedo. Mas é interessante que quando você abre a porta na sua casa e você fecha, você consegue se desconectar dos problemas e consegue... Aí você pode falar que ali é um lar. Sim. Né? Um lar onde você consegue se renovar as energias, descansar. Mas se você permite que as suas preocupações entrem em casa com você e você fica ali... Então você levou o escritório para dentro de outro imóvel. Então, às vezes eu trabalho de casa, a pandemia acabou, o novo normal, né? Sim. Mas às vezes eu tenho muitas reuniões online à distância, então eu já fico em casa. Mas tem que tomar esse cuidado de você deixar o significado, né? Você tem que, acho que quase que respeitar. Sim. Né? Vamos fazer uma analogia, né? Por exemplo, quem é cristão, né, sabe lá que às vezes eu tenho um templo de Deus. Sim. É um lugar sagrado, né, como se fosse uma casa de Deus, né? Então é o seu santuário, a sua casa precisa ser respeitada. Se você leva trabalho para casa, leva tarefas, ou você não respeita aquele local, você vai deixar aquela energia diferente, né? Então, respeito entre família, o amor, né? Sim. O amor no lar, né? Você ter aquele ambiente para se renovar. Interessante, né? Eu não esperava essa pergunta, não. Não, mas a casa é sentimento. Mas é legal. Mas é legal. E você sabe que eu morava numa casa maior e tudo, mas eu não estava conectado no lugar. Eu me sentia desorganizado. Sim. Eu não sentia... Você não sentia que era o seu lar ali, né? Tava meio
não estava ajustado, Tava né? desconectado. Aí foi um lugar menor, mais organizado. Acho que o corretor que te atendeu não soube entender. Não, fui eu mesmo. Eu mesmo. Ah, então tá bom. Então você não vai falar mal de você mesmo. Eu acabei meu amigo ali, o amigo, né? Aí eu fui para lá, não foi um aluguel ali, eu vendi a minha casa para um aluguel e tudo. Mas acho que é isso. Poxa, que bacana. Remo, foi muito bom. Eu quero te parabenizar por esse Obrigada. projeto lindo. Obrigada. Quando você me falou dele, eu fiquei empolgado, né? Vi alguns episódios e é uma honra ter participado aqui. Obrigada. Eu que te agradeço. E eu sou seu fã. Eu também sou. Mas eu sou seu fã. Eu queria explicar por que eu sou seu fã. Posso? Olá, gente. Não, é verdade, a gente tem que expressar. Pode. Eu não sou seu fã porque eu vou ficar feliz. Você é uma corretora que realiza vários negócios e tal. Isso é... Sim. É claro, eu admiro muito a tua profissão. Mas eu admiro a pessoa que você é, o ser humano que você é, porque você transmite algo, como você falou, né? Essa confiança, mas esse amor, esse carinho, essa vontade de fazer coisas que a maioria não está fazendo. Né? Você está dando voz aqui para muitas pessoas, você está ajudando muitas pessoas aí que estão ouvindo, que estão refletindo, que estão ressignificando muita coisa, que estão tomando coragem de mudar. Então, por favor, não pare, continue. Não, nada de parar. Né? Continue nesse projeto, porque eu tenho certeza que vai continuar impactando muita gente e vai transformar vidas. Ai, parabéns. Obrigada, Remo. Fiquei super feliz, de verdade mesmo. Obrigada. Isso aí, obrigado. Até o próximo, então, gente. Até. Valeu.